27 de março, o roteiro do diabo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Certa vez, eu li sobre o novo protagonismo dos vilões da Disney. Segundo o texto, os produtores estariam explorando de uma forma diferente o fascínio do público pelos vilões. Em vez de apenas recontar uma história conhecida, a ideia era optar pela biografia do próprio vilão, narrando os seus traumas, a sua infância e as suas experiências. Isso os tornaria mais humanos e ajudaria a entender por que eles se tornaram bandidos em vez de mocinhos. Quando eu li a matéria, eu cogitei se por detrás disso não estaria uma tentativa inconsciente de justificar atos vis, transformando em vítimas aqueles que os praticam. Seria a sociedade que deveria pedir perdão pelos malfeitores que possui? Seria Deus que deveria se desculpar e explicar pela existência do diabo? Essa tendência não é inédita. Em 1989 foi lançada A Verdadeira História dos Três Porquinhos, que pretendia ser uma paródia da conhecida fábula contada sob a perspectiva do lobo injustamente chamado de lobo mau. Coincidência ou não, essa tendência ecoa antigos mitos pagãos que também se assemelham à história do conflito entre Cristo e Satanás. A diferença é que nos mitos não é tão fácil distinguir os bons dos maus. O vilão, à semelhança dos novos roteiros da Disney, é alguém com traumas ou simplesmente aquele que luta pelas mesmas coisas que o herói, só que de um modo diferente. Nem precisa ser maligno, basta ser rejeitado por seu pai. Ele pode até ser um vilão, mas com uma trajetória justificável. Em diferentes ocasiões, seja no Éden, seja no caso de Jó ou no deserto, o diabo sempre apresentou a sua versão da história. E nela, ele não apenas se vitimiza, como tenta desconstruir a autoestima dos outros. Ele quis convencer Eva de ter sido enganada por Deus, induziu Jó a se sentir rejeitado e tentou semear dúvidas na mente de Cristo acerca de sua divindade. É certo que não morrerão. Amaldiçoa a Deus e morre. Se tu és o Filho de Deus. Esses são os argumentos preferidos por ele. Satanás ainda procura por todos os meios contar a sua versão, dizendo que você que está me assistindo, seria um caso perdido, que Deus não ama você ou que já é tarde demais. Por mais convincente que seja o enredo, não permita que ele lance dúvidas sobre Deus na sua vida. Não caia na versão do maligno. Vamos orar? Senhor, que possamos ter uma visão celestial, uma visão espiritual, para perceber os engodos de Satanás. Que não caiamos, Senhor, na armadilha de versões paralelas da nossa história que nos levam a desacreditar do Teu amor e dos propósitos que o Senhor tem para a nossa existência. Queremos confiar em Ti, Senhor, porque Tu és a verdade. Somente em Ti está a salvação. O inimigo foi mentiroso desde o princípio e continua tentando nos enganar com as suas mentiras. Fortaleça-nos, Senhor. Dê clareza ao nosso entendimento e discernimento ao percebermos o que acontece em redor. Nós pedimos confiados em Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.